Fala, nação! Finalmente um domingo para a gente sorrir, né? Porque foram 3 pancadas seguidas. Uma vitória super importante, por vários aspectos principais. Dá uma tranquilidade, né? A gente estava precisando de tranquilidade. O momento estava muito tumultuoso, né? Tumultuado, aquela confusão toda. Então essa vitória trouxe uma certa tranquilidade. E também os 3 pontos, né? Começamos o Campeonato Brasileiro, jogando com o Curitiba no Maracanã, tínhamos que fazer 3 pontos. Bom, não dá para a gente ficar também muito empolgado, primeiro porque, que me perdoe o Curitiba, com todo respeito, é um time que quase caiu para a Série B, né? E jogando aqui no Maracanã. O Flamengo tinha obrigação de ganhar, mas o momento está difícil, então todo mundo estava apreensivo. Então o primeiro gol, o que aconteceu? O Ayrton Lucas, que no momento está voando, talvez seja o melhor jogador do Flamengo atualmente, já tinha tentado uma bola no canto direito, o goleiro pegou. Essa, o Gerson muito bem, deu um passe lateral de cabeça, e ele mandou no ângulo esquerdo, e o goleiro tentou ir, mas não chegou. O segundo gol, o Gerson, pela direita, deu um belo corte dentro da área e sofreu pênalti. Aí veio o grande momento, né? E agora? Será que o Gabigol vai sair daquele jejum de 10 jogos, 900 minutos e mais alguma coisa, sem fazer um gol? Então, a torcida toda ficou, e ele também deve ter ficado nervoso na hora, né? Só que ele bateu muito bem, diferente do que ele costuma, né? Ele costuma bater rasteiro no canto oposto do goleiro, dessa vez mandou lá no ângulo esquerdo. E o 2-0, ele inclusive nem fez aquele gesto dele, né? Ele se ajoelhou e agradeceu a Deus, e os jogadores todos foram abraçá-lo, que eu achei uma cena muito bacana. O terceiro gol, o Pedro, que jogou só 15 minutos, né? Fez uma tabelinha com o Vitor Hugo, né? E tocou por cima do goleiro, como ele faz isso com muita tranquilidade. As opções de mudança do treinador, bom, a da defesa, perfeita, né? Todo mundo já estava desejando que entrasse o Léo Pereira, né? É como eu falei, o Davi Luiz precisa de um treinamento físico e tal, para depois, quando entrar em forma, ele poder voltar. No momento, na minha opinião, o titular deve ser o Léo Pereira do lado do Fabrício Bruno. Mas isso aí é o treinador que vai resolver, né? E a outra opção dele, o Gabigol, em vez de botar o Pedro, é o que ele falou, eu precisava de um jogador mais versátil, que se mexesse para lá, para cá, entendeu? De mais movimentação. Por isso ele optou pelo Gabigol. Tudo bem, mas eu acho que quando acabou o primeiro tempo, segundo tempo, o Gabigol, para variar, foi lá reclamar, já tomou o amarelo dele, né? Então já corria risco de ser expulso. Eu falei, os caras vão provocar ele, um jogo fácil, poderia se tornar difícil. Mas não aconteceu. Acho que ele demorou um pouco, botou o Pedro para jogar 15 minutos, já foi o suficiente para ele meter o dele, né? O Pedro deixou com muita classe, né? Fez, como eu falei, uma tabelinha lá com o Vitor Hugo e meteu 3-0, garantiu a vitória. O novo treinador, ele vai assumir amanhã, só que amanhã não acredito que dê tempo de treinar, né? Porque jogaram hoje, treinamento de terça-feira para jogar na quarta noite pela Libertadores contra o time do Chile, né? Nublense, né? Que teoricamente é o mais fraco do grupo, já perdeu em casa de 2-0 para o Racing, né, e agora vai jogar contra o Flamengo no Maracanã quarta-feira, quarta-noite, e com o treinador novo. Ainda bem que pegou o time teoricamente mais fraco do grupo, né, porque aí ele vai ter mais tempo de tentar ajustar o time para os próximos jogos. Porque domingo já tem o Internacional pelo Brasileiro lá no Beira-Rio, às 11 da manhã. Então ele não vai ter tempo quase de treinar. Ele já deve ter conhecido mais ou menos, ele deve ter assistido já jogos do Flamengo, então ele já deve ter muita coisa na cabeça. Mas só depois que ele assumir, depois que vier o primeiro jogo, o segundo jogo, aí que eu acho que o time vai começar a tomar a cara dele. O Gerson é muito bom, porque o Gerson jogava com ele no Olympique de Marseille, né? E jogava mais avançado, do jeito que ele gosta. Então eu acho que a tendência é o Gerson crescer. Hoje o time já foi melhor, inclusive o meio de campo já estava mais povoado, né? Porque nos últimos jogos o meio de campo estava tudo vazio. Hoje não, a gente já preencheu, até o Thiago Maia subiu de produção, o Gerson melhorou bastante, até o nosso número 7 lá, que não vinha bem, fez até umas jogadas boas, né? Só que o chute dele é meio fraquinho, né? Então, mas conseguiu acertar lá, foi uma boa partida. E vamos então aguardar o próximo jogo, que é, como eu falei, domingo no Beira-Rio contra o Internacional. E aí então, vamos para frente. Ok, gente? Então, nos encontramos na partida de domingo lá no Beira-Rio. Antes disso,
a Libertadores, né? Eu estou esquecendo, a gente não pode... Primeiro vamos pensar na Libertadores, para depois, domingo no Beira-Rio. É que a gente está vendo o jogo do Internacional, um jogo mais difícil, né? Mas, de qualquer maneira, não podemos menosprezar o adversário, não. Vamos jogar contra o Nublense, torcida toda lá, encher o Maracanã, ok? Para poder. O número 7 que eu quis falar era o Everton Ribeiro, que às vezes o nome é tanto Everton Cebolinha, é o Everton Ribeiro, né? Eu acho um belo jogador, mas como eu falo sempre, o chute dele é muito fraco. Ele tentou um chute de fora da área, no canto esquerdo, mas como não tinha muita força, o goleiro foi lá e pegou. Quarta-feira, Libertadores, Nublense no Maracanã. Domingo, 11 da manhã, Internacional pelo Brasileiro, lá no Beira-Rio. Saudações rubro-negras.